Hoje o nosso convidado é Ralph Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus. Estamos discutindo aqui aumento de impostos, burocracia que tem que enfrentar o comércio, especialmente com órgãos fiscalizadores como os federais, Suframa e Receita, que é o primeiro pente fino. E depois vem a Cefaz. Não haveria tecnologia e condições para se simplificar isso, Ralph? Bem, o que eu vejo é o seguinte, o passado, a Suframa tinha necessidade, que era tudo manual, não tinha interligação nenhuma nem com Receita, a Receita era muito fragilizada nisso, a própria Cefaz era muito fragilizada na fiscalização. Era pessoal, abria container pessoalmente. O que aconteceu? A tecnologia evoluiu, onde hoje a Receita Federal tem alta tecnologia. Raio-X. Você entra com o container, paralisa o container em cima de uma balança, ela faz a pesagem da carreta, a pesagem de toda a estrutura que tem lá, e ela enxerga internamente tudo que está lá dentro. Então, mais do que isso, é impossível. Então, ela tem a tecnologia e ela exige que tenha essa tecnologia em todos os portos alfandegados. Então, tanto para compra do internacional como nacional, ela poderia estar usando isso e um único órgão ser o fiscalizador para os outros dois, só passar as informações. Mas vamos dizer que tem que ter a segunda checagem. O governo estadual podia checar também o que estava sendo feito com a Receita, aonde nós podemos dizer que a Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, do Brasil, é uma das mais bem informadas, ou mais bem informatizadas, ou mais bem preparadas para a informatização. Certo. E, junto com isso, os dois órgãos fiscalizando, eu acredito que seriam suficientes, ou a gente confia nos órgãos, ou então fecha. Né? A Suframa faz a mesma fiscalização sem ter tecnologia. Isso mudaria radicalmente, a burocracia. A burocracia teria que ser. Nós poderíamos fazer o quê? O enxugamento da Suframa, deixando que a Receita Federal faça essa fiscalização, e a Suframa passaria a ser um órgão que foi criado de captação de novas empresas, de captação de novos projetos, de busca realmente de como operacionalizar, ajudando inclusive as empresas a se instalarem, ajudando as empresas a se entenderem com a Receita e com a Cefaz. E isso seria a Suframa. Mas hoje não, ela quer também. E essa taxa que nós estamos falando é a taxa para fazer a fiscalização, o chamado poder de polícia. Ok. Nesse momento se discute uma reforma tributária no país. Né? Não dúvida. Seria um momento que essas energias deveriam ser voltadas para as soluções e não para arengas e... Para você ter uma noção, um cidadão recentemente nos mandou inclusive um vídeo. Quando ele está no Rio de Janeiro e ele tem que vender para qualquer estado do Brasil, ele não sabe como resolver, como vender. Então, quando faz o pedido, ele tem que saber qual é o estado, qual é a alíquota do estado, qual é a lista que tem, quanto é que vai para um lado, quanto é que vai para o outro. A dificuldade que nós temos hoje de comprar um produto de fora. Olha, eu queria comprar, para onde é? Para o estado do Amazonas, espera que eu vou fazer o cálculo. Aí faz o cálculo todinho para poder saber o preço. Isso, com a mudança que nós teríamos hoje, e já sabemos que resultado teria, uma pacificação única de ICMS. E como chega, resolveria isso. Eu vou contar um fato aqui, que um cidadão que tem que levar uma carga de São Paulo, passar pelo Rio de Janeiro e ir para Espírito Santo, como ele estava passando pelo Estado, a fiscalização do Estado do Rio de Janeiro exigiu tanta coisa da passagem dele que ele resolveu cancelar a venda e voltou para São Paulo. E isso acontece na nossa burocracia, chamado Custo Brasil. E Custo Amazônia. E ninguém quer perder o carimbaço. Eu perco o poder deles. Isso tem que acabar. Nossos políticos têm que entender que eles têm que fazer por onde acabar isso. A nossa briga num grupo de desburocratização, que nós todas as terças-feiras nos reunimos, das 8 da manhã às 11 horas da manhã, são 5 entidades de classe e são 5 secretarias da prefeitura, para que a gente possa desburocratizar e saber, aquele cidadão que vai abrir uma empresa, tem que abrir a sua empresa em 24 horas. E aquele cidadão não vai precisar de tanta informação para poder fazer a abertura da sua empresa. Okay. E hoje não, a dificuldade é muito grande. Entre essas propostas, Ralph, há uma que fala que é próximo do imposto único, o IVA. Você não avalia como uma certa ameaça para os tributos diferenciados que tem aqui na Zona Franca?
Não, porque hoje a formação do tributos, e principalmente a informatização, já estaria dizendo aonde eu vou ter desconto, onde eu não vou ter, qual é a diferença que eu tenho, já estaria ajustado, daria uma tranquilidade jurídica para isso tudo. Hoje não tem. Acabei de receber, inclusive, do G1, dizendo que passou, agora o Supremo Tribunal acabou de votar, que o ICMS não deve ser cobrado junto com os outros impostos. Então, a mercadoria, tia, eu vou comprar um produto, um brinquedo. Okay. Esse brinquedo, eu boto PIS e COFINS e mais ICMS em cima. Hoje não, eu tenho que botar o preço do produto e cobrar o ICMS. Então, o ICMS era cobrado em cima do produto, dos encargos, e aí eu cobrava. É a mesma coisa, eu não sei se você já ouviu falar do problema da energia. Olha só, nós estamos pagando todos os consumidores do Brasil de uma maneira totalmente irregular, descoberto agora por uma advogada. Acabou de ser denunciado. Exatamente, que eles estão cobrando. O ICMS tem que ser cobrado da energia, da produção de energia, não de toda a rede, como distribuição, como manutenção, e nós estamos pagando ICMS que não pode ser sobre isso, de tudo. Então, de novo, o governo, a ANEEL, que deveria estar pensando na gente, não pensa. Eu acho que deveria extinguir todas essas agências, que eu nunca vi uma agência trabalhar a favor do consumidor. Ralf, eu quero só agradecer aqui a sua participação e deixar os últimos alertas, porque esse momento é um momento crucial para a economia brasileira, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós podemos dizer que nós somos parceiro do governo, nós estamos mostrando para ele que o caminho está errado, ele deveria ouvir um pouco mais os empresários. Eu acredito que o próprio secretário deveria ter um pouco mais de ressonância, já que nós pagamos já os 72% do pagamento do ICMS, somos nós que fazemos, e eu acredito que se tivesse união realmente, se todos pensarem numa coisa só, no Estado, não deixar as pessoas desempregadas perdem sua cidadania, e mais problema social nós vamos ter. Eu acredito que nós podemos devagar sair dessa situação. Nós não podemos ir na contramão de aumentar nenhum tipo de imposto. A gente vai acompanhar, sim, esse processo. Muito obrigado. Obrigado. O Amazônia em Debate volta na semana que vem com mais um tema relevante sobre o processo de desenvolvimento e crítico da região amazônica. Você acompanha esse programa em horários alternativos, olhando lá no site do amazonsat.com.br. Voltamos na terça. Até lá. Obrigado pela audiência.